bem, então, retomando as aulas de raciocínio lógico, vamos à correção dos exercícios de fixação da parte referente a proposições, tabela verdade, os operadores lógicos, a parte inicial aí da matéria. Então, vamos comentar alguns itens de provas do CESP. O primeiro enunciado diz o seguinte: com relação às proposições lógicas, julgue os próximos itens. Primeira afirmação: a expressão "como não se indignar assistindo todos os dias a atos de violência fortuitos estampados em todos os meios de comunicação do Brasil e do mundo" é uma proposição lógica que pode ser representada por se P, então que, em que P e que são proposições lógicas convenientemente escolhidas. Então, uma das primeiras coisas que nós vimos é que as proposições são frases declarativas. Então, somente frases declarativas são proposições. Qualquer outro tipo de frase não é proposição. Então, frases interrogativas, exclamativas, imperativas não são proposições. Então, aqui a gente tem uma frase que é interrogativa e está afirmando que é uma proposição lógica. Então, este item está errado. Segunda afirmação: a expressão viva Mandela, gritava a multidão entusiasmada, estará corretamente representada na forma P ou que, em que P e que sejam proposições lógicas adequadamente escolhidas. Este símbolo é o símbolo da disjunção. Então, P ou que. Então, isso não é uma proposição, esse viva Mandela, é uma frase exclamativa. Então, não é proposição. E, além disso, nem teria como escrever ali como uma disjunção. Não tem aquele ou para escrever na forma de uma proposição composta. Então, item 2 está errado, não é proposição. Item 3. A religião produz um cerceamento da liberdade individual e a falta de religião torna a sociedade consumista e degradada. Estará representada de maneira logicamente correta na forma P e que, em que P e que sejam proposições convenientemente escolhidas. Então, aquele símbolo ali é a conjunção P e que. Então, vamos ver se essa frase pode ser escrita usando aqueles símbolos. A religião produz um cerceamento da liberdade individual. Isso aqui eu posso chamar de P. A falta de religião torna a sociedade consumista e degradada. Eu posso chamar isso de quê? E a conjunção, o operador que a gente tem ali na frase, o símbolo dessa conjunção é tipo um acento circunflexo, um chapeuzinho para baixo. Então, essa frase escrita em símbolos fica P e que. Portanto, este item 3 está correto. É justamente isso que o item afirma. Que a frase, a religião produz um cerceamento da liberdade individual e a falta de religião torna a sociedade consumista e degradada, estará corretamente representada na forma P e que. Então, item certo. Próximo enunciado. Considerando os conectivos lógicos usuais e que as letras maiúsculas representem proposições lógicas simples, julgue o item seguinte acerca da lógica proposicional. A sentença: os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao regimento único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. É uma proposição lógica composta. E aí, simples ou composta? Tá? Cuidado que esse aprovados e nomeados é só um qualificador dos candidatos. Então, os candidatos aprovados e nomeados estarão subordinados ao regime jurídico único dos servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Então, isso é uma proposição simples. Aquele e, não pode separar a frase ali naquele e. Não posso colocar os candidatos aprovados, isso é uma. E nomeados estarão subordinados. Então, não dá para separar isso em duas proposições simples. Então, a gente tem aí só uma proposição simples. Este e que aparece ali no aprovados e nomeados é só a ligação do aprovados e nomeados, que são características, são qualidades dos candidatos neste caso. Mesma coisa esse outro e que aparece lá na frente. Regime jurídico único dos servidores civis, das autarquias e das fundações públicas. Então, isso é uma proposição lógica simples.
e não composta. Portanto, o item 4 está errado. Ela não é uma proposição composta. Próximo enunciado. Considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas e utilizando os conectivos lógicos usuais, julgue o item a seguir a respeito da lógica proposicional. A sentença "a vida é curta e a morte é certa" pode ser simbolicamente representada pela expressão P e Q, em que P e Q são proposições adequadamente escolhidas. A vida é curta, posso chamar isso de P. A morte é certa, posso chamar isso de Q. E o E da frase é uma conjunção, que a gente representa com tipo um acento circunflexo. Então, essa operação é a conjunção. A frase, então, "a vida é curta e a morte é certa", ela está corretamente representada na forma de símbolos P e Q. É justamente isso que o item afirma, que a frase "a vida é curta e a morte é certa" pode ser corretamente simbolizada por P e Q. Então, o item 5 está certo. TRE de Goiás, prova de 2015, para técnico judiciário, a afirmação é a seguinte: a respeito da lógica proposicional, julgue o item subsequente. Item 6 diz que no Brasil, 20% dos acidentes de trânsito ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. E afirma que isso é uma proposição simples. Então, uma proposição ela é simples quando não tem outra fazendo parte dela mesma. Ou seja, quando não tem ainda o uso dos conectivos lógicos. Quando não tem a conjunção, a disjunção, a condicional, a bicondicional. Então, é só uma declaração. Só tem uma ideia aí nessa frase, que é 20% dos acidentes ocorrem com indivíduos que consumiram bebida alcoólica. Então, isto é uma proposição simples. Está correto o item 6. Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, que diz o seguinte: considerando os símbolos lógicos, então, a leitura ali dos símbolos, a negação, a conjunção, a disjunção, a condicional e as proposições S e T, julgue o item que se segue. Item 7. As tabelas verdade de S e de T possuem cada uma 16 linhas. Dá uma olhadinha ali na proposição S. A proposição S ela é composta pelas proposições P, Q e R. Só tem essas três proposições simples aí, ó, P, Q e R. Não tem nenhuma outra letra. Então, a proposição S ela é composta pelas proposições P, Q e R e só. E a proposição T? Quais são as proposições simples que compõem aquela proposição T? As mesmas, ó, P, Q e R. Então, são três proposições simples. Tanto para a proposição S quanto para a proposição T, são três proposições simples. O P, o Q e o R. O número de linhas da tabela é sempre 2 elevado ao número de proposições. Então, é 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Cada uma das tabelas vai ter 8 linhas. Então, esse item está errado, porque ele afirma que cada uma das tabelas vai ter 16 linhas. Então, está errado. Cada tabela vai ter 8 linhas. Item 7, portanto, errado. Outro enunciado, Previc de 2011. Considere que P, Q e R sejam proposições simples que possam ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Com relação às operações lógicas de negação, conjunção, disjunção e implicação, julgue o item subsecutivo. O item afirma que o número de linhas da tabela verdade da proposição composta P e Q implica R é inferior a 6. Então, quantas proposições simples compõem a proposição composta que é dada no enunciado? A gente tem o P, tem o Q e tem o R. São 3 proposições simples.
Então, para 3 proposições simples, o número de linhas da tabela verdade é 2 elevado a 3. Sempre 2 elevado ao número de proposições. Então, como a gente tem ali P, Q e R, são 3 proposições. Por isso, 2 elevado a 3. E 2 na 3 é 8. O item afirma que é inferior a 6. E 8 é maior do que 6. Então, o item 8 está errado. Item 9. Se A, B, C e D forem proposições simples e distintas, então o número de linhas da tabela verdade da proposição, se A, então B, C e somente C, C implica em D, será inferior a 15. Aqui a gente tem 4 proposições simples. Quais são as 4 proposições simples? O A, o B, o C e o D. Então, cada letra diferente representa uma proposição. Então, o A é uma, o B é outra, o C é outra e o D é outra. Como a gente tem 4 proposições, a tabela verdade vai ter 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 dá 16. Então, a tabela verdade desta proposição composta terá 16 linhas. O item afirma que o número de linhas da tabela verdade será superior a 15. Então, como 16 é maior do que 15, este item está correto. Então, item 9, certo. STJ de 2015 julgue o item a seguir acerca das estruturas lógicas. Item 10. Designando por P e Q as proposições. Mariana tem tempo suficiente para estudar e Mariana será aprovada nessa disciplina, respectivamente. Então, a proposição Mariana não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada nessa disciplina é equivalente à aquela forma que é dada ali. Então, por partes, o item diz para considerar que a proposição P significa Mariana tem tempo suficiente para estudar. Isso é o P. Mariana será aprovada é o quê? Tá? Isso é conforme o item. Volta ali e olha o enunciado. Designando por P e Q as proposições tal e tal, respectivamente. Então, Mariana tem tempo suficiente de estudar, isso é o P. Mariana será aprovada, isso é o quê? A frase que o enunciado dá é Mariana não tem tempo suficiente de estudar. Então, se ela tem tempo, é representado pela proposição P, isso que ela não tem tempo de estudar é não P. E, que é a conjunção, se representa com aquele símbolo que é parecido com acento circunflexo, chapeuzinho para baixo. Não será aprovada é a negação do quê? Então, está correto representar essa frase, Mariana não tem tempo suficiente para estudar e não será aprovada, desta forma. Não P e não Q. A negação a gente pode representar tanto com um tio, que indica a negação, quanto com aquele outro símbolo que parece um L virado, tipo uma cantoneira. Então, isso é não P e não Q, que é igual, é equivalente a não P e não Q, que é como está escrito no item. Então, este item está correto. Prova da Unipampa de 2013, julgue o item que se segue a respeito de estruturas lógicas. Item 11. O gaúcho, o mato-grossense e o mineiro têm em comum o amor por seu estado natal. Pode ser representada logicamente na forma P, Q e R, em que P, Q e R sejam proposições simples, convenientemente escolhidas. Esta é uma proposição composta? A gente pode separar o gaúcho como uma, o mato-grossense como outra e o mineiro como outra? Não pode. Só o gaúcho não é uma proposição. Só o mato-grossense não é uma proposição. Então, esse o gaúcho, o mato-grossense e o mineiro
eles têm em comum o amor pelo seu estado natal. Então, isso é uma proposição simples. Aquele e não tem uma função de conjunção como operação lógica. Aquele e liga simplesmente o gaúcho, o mato-grossense e o mineiro. Então, não dá para separar isso como 3 proposições simples. Só o gaúcho, só o mineiro e depois só o mato-grossense. Então, isso é uma proposição simples e isso aqui seria uma proposição composta. Então, este item está errado. Não dá para escrever essa proposição da forma P, Q e R, em que as proposições P, Q e R sejam convenientemente escolhidas. Então, o item 11 está errado. Outro enunciado. Ao comentar sobre as razões da dor na região lombar que seu paciente sentia, o médico fez as seguintes afirmativas. Além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, seu peso é suportado também por sua estrutura muscular. A proposição P1 pode ser corretamente representada pela forma simbólica P e Q, em que P e Q sejam proposições convenientemente escolhidas, e o símbolo, que parece um acento circunflexo, o conectivo denominado conjunção. Então, a proposição P1 era, além de ser suportado pela estrutura óssea da coluna, o seu peso é suportado também pela estrutura muscular. Então, a gente pode escrever essa frase como seu peso é suportado pela estrutura óssea e por sua estrutura muscular. Eu posso chamar isso aqui de P, isso aqui de Q, e aquele símbolo é a conjunção. Então, a proposição P1, ela pode ser representada na forma simbólica P e Q. Então, este item está certo. Outro enunciado. A fim de minimizar o risco de desvio de recursos públicos por meio da segregação de funções, uma repartição estabeleceu as seguintes regras para os processos de aquisição de bens e serviços. Regra 1. Se o servidor participa da elaboração das especificações técnicas, não participa do julgamento das propostas. Com base nessas informações, julgue o próximo item. Item 13. Se P e Q representam respectivamente as proposições, o servidor participa da elaboração das especificações técnicas e o servidor participa do julgamento das propostas, então a regra 1 pode ser representada por se P, então não Q. Então, o item determina que a proposição P seja o servidor participa da elaboração das especificações técnicas. Isso é o P. O servidor participa do julgamento das propostas. Isso é o Q. A regra 1 é uma condicional. Aquele C é uma condicional. E o símbolo que representa a condicional é uma seta só de ida, só para a direita. Então, aquela regra 1 é uma proposição condicional, ou uma implicação. E o símbolo que representa essa operação é uma setinha só de ida. O servidor participa da elaboração das especificações técnicas, isso aqui é o P. Então, se P, então, não participa do julgamento das propostas. O item determinou que o servidor participa do julgamento das propostas, isso é chamado de quê? O servidor participa do julgamento das propostas, isso é que. Eu quero escrever que ele não participa do julgamento das propostas. Então, isso é não que. Então, aquela regra R1, ela está corretamente representada na forma simbólica pela condicional se P, então, não que. É isso que o item afirma, portanto, o item 13 está certo. Próximo enunciado. Considerando que as proposições lógicas sejam representadas por letras maiúsculas e utilizando os conectivos lógicos usuais, julgue o item a seguir a respeito da lógica proposicional.
Item 14. A sentença, a aprovação em um concurso público é consequência de um planejamento adequado de estudos. Pode ser simbolicamente representada pela expressão lógica se P, então que. Em que P e que são proposições convenientemente ou adequadamente escolhidas. A aprovação em um concurso público, é consequência de um planejamento adequado de estudos. Isso é uma proposição simples. Tá? Não são usados aí os conectivos lógicos, a conjunção, a disjunção, a condicional, a bicondicional. Então, isso não é uma proposição composta. Então, para ser representada dessa forma, condicional, se P, então que, isso aqui seria uma proposição composta. E não é o caso. Então, o item 14 está errado porque a proposição dada é uma proposição simples. Item 15. A sentença, um ensino dedicado à formação de técnicos, negligencia a formação de cientistas. Constitui uma proposição simples. Então, um ensino dedicado à formação de técnicos, negligencia a formação de cientistas. Então, isso é uma única declaração, não envolve ali os operadores lógicos, e, portanto, isso é uma proposição simples. Então, o item 15 está certo. Item 16. Mesma ideia do item 14. A indicação de juízes para o STF deve ser consequência de um currículo que demonstre excelência e grande experiência na magistratura. Pode ser corretamente representada na forma se P, então que é uma condicional. Em que P e que sejam proposições convenientemente escolhidas. Então, não, isso não é uma proposição condicional, este item está errado. É exatamente a mesma ideia da questão 14. Induzir que aquela ideia de consequência seja uma proposição condicional. Então, para o CESP, errado. Enunciado da prova do Ministério do Trabalho e Emprego para Auditor Fiscal do Trabalho, prova de 2013. Julgue os itens subsequentes relacionados à lógica proposicional. Item 17. A sentença, a presença de um órgão mediador e regulador das relações entre empregados e patrões é necessária em uma sociedade que busca a justiça social. A presença de um órgão mediador e regulador. Esse E é simplesmente a ligação do mediador e regulador, que são características do órgão. Das relações entre empregados e patrões, mesma coisa, relação entre empregados e patrões, só a ligação entre eles. É necessária em uma sociedade que busca a justiça social. Então, o item afirma que isso é uma proposição simples. Observa que aquele conectivo E que tem ali, mediador e regulador, aquele E é simplesmente uma ligação entre as duas palavras. Isso não é um operador lógico, isso não é uma conjunção, porque não dá para separar aquilo em duas proposições simples. Não posso cortar ali a presença de um órgão mediador, é uma, e regulador, outra. Então, isso não é uma proposição composta. Portanto, quando o item afirma que é uma proposição simples, este item 17 está certo. Então, aquele E que aparece na frase liga as duas palavras. Liga ali o mediador e regulador, liga o empregados e patrões. Só isso. Não liga duas proposições simples. Portanto, afirmar que a proposição é simples está certo. Item 18. A sentença. Quem é o maior defensor de um Estado não intervencionista que permite que as leis de mercado sejam as únicas leis reguladoras da economia na sociedade? O presidente do Banco Central ou o ministro da Fazenda? É uma proposição composta que pode ser corretamente representada na forma P ou Q e R. Então, isso é uma disjunção ou isso é uma conjunção E. Mas, além disso, o erro crucial, inicial, primordial, enfim, é a interrogação. Frase interrogativa não é proposição. Então, para começar, isso não é nem proposição. A frase dada não é uma proposição.
Então, proposição são frases declarativas. Frases interrogativas, exclamativas, imperativas, optativas não são proposições. Então, a frase que é dada é uma frase interrogativa e, portanto, não é proposição. Além disso, nem teria como escrever ali usando os conectivos ou e, como o item sugere. Então, o item 18 está errado. Então, encerramos aqui esse primeiro bloco de exercícios da parte de raciocínio lógico. Em seguida, eu volto para a gente começar a comentar as operações lógicas. Então, até a próxima aula.